atualizações do caso do Paquetá. Aqui a TNT Esporte no dia de hoje vem com informação. Monique Danello vai trazer algumas. Vamos ver a análise daqui do Marcelo Beckler, do Caio Capítalo, do Mauro Betting. Partiu! Vai torcer pra quê, Groenlândia? Ô, Monique Danello, falar de negociação, acho que tá chegando ao fim aí em relação a Lucas Paquetá. Acho que temos atualizações também, porque da última vez que você entrou aqui para conversar com a gente, tava ali um impasse em relação a como seria feita esse pagamento, como seria contornado, como que o Flamengo faria para pagar, porque não é um valor baixo. A princípio são 40 milhões de euros. Muito alto. Muito pelo contrário, seria a maior transação aí do futebol brasileiro. Traz pra gente os detalhes, Monique. O torcedor pode ficar o mais otimista? Eu até olhei aqui porque piscou uma notificação, mas enfim, é uma situação, Vitor Lopes. É claro que pode ficar mais otimista, as coisas estão melhores do que estavam ontem de manhã quando eu participei aqui, mas eu vou repetir aqui o que uma pessoa me disse lá no domingo no Maracanã, no Fla-Flu, que foi o seguinte: é um jogo de paciência, porque o West Ham primeiro não aceitava vender, depois passou a aceitar vender, mas não aceitava o valor, aí aceitou o valor. Aí não aceitava liberar agora, aceitou liberar agora. Não aceitava a forma de pagamento, aí agora é o que mudou. Aceitou, chegou num acordo ali mais ou menos da forma de parcelamento. Tá, achei que ia ser no Pix. Pensou? 40 milhões de euros no Pix, dá uns 250 milhões de reais no Pix. Caralho. Aí imagina, tu faz a transferência errada, moleque. Tu bota no último número ali na conta, tu bota no número errado. Ao invés de 7, tu mete 8 ali e tu faz pra outro clube. Mas agora tem um novo porém, que foi a notícia que eu acabei de receber um pouquinho antes da gente entrar no ar. Então, para explicar para quem está em casa, o Flamengo, o momento agora é essa definição do parcelamento do valor. 41 milhões de euros, 41 milhões 250 mil euros é o valor fechado, um valor fixo, sem bônus. E aí o Flamengo gostaria inicialmente de parcelar isso em 3 anos, 36 meses, e o West Ham gostaria de um parcelamento em 18 meses. É importante a gente explicar para quem está em casa, Vitor Lopes. Eu falava há pouco no programa do André. Quando eu compro alguma coisa lá e eu vou parcelar em 10 vezes, eu pago lá a minha parcelinha todo mês, em 10 vezes. Não é o caso desse molde de parcelamento. Não é que vai parcelar em 3 anos, vai pagar em 36 parcelas. Não é isso. Então, o estágio que está nesse momento é caminhando para um acordo para que esse parcelamento seja em 24 meses, ou seja, para que em até 2 anos o Flamengo quite esse valor do Paquetá, mas não é um parcelamento que o Flamengo vai pagar 24 parcelas. É um parcelamento nesse espaço de tempo de 2 anos. Então, vai ter um valor à vista e depois terão algumas parcelas nesse espaço de tempo de valores específicos. Isso a gente ainda não tem no detalhe, porque é justamente o que o Flamengo está discutindo, debatendo com o West Ham para finalizar o negócio. Entender como esse valor de pouco mais de 41 milhões de euros vai ser repartido ao longo desses 2 anos, em quantas parcelas, os valores da parcela, quanto que vai ser pago no primeiro ano, no segundo ano, enfim. É isso que está sendo debatido para que o Flamengo possa definitivamente encerrar essa negociação. Os clubes começaram a trocar documentos, o Flamengo está aguardando isso para poder colocar isso no papel de fato e assinar por 5 anos com o Paquetá, mas é isso que é a última coisa que está travando. E aí por isso que eu comecei explicando de cada hora uma coisa e vai esticando, é um jogo de paciência, e meio que se chegou num acordo por 24 meses, mas o que acabaram de me passar antes de eu entrar no ar, que agora o que está travando é que o West Ham quer mais dinheiro em 2026. Tá. Então, para explicar para quem está em casa, é isso. Vai ser um parcelamento em 2 anos, precisa se definir quanto vai ser à vista, quanto vai ser cada parcela, qual o valor das parcelas. E o que me passaram nesse momento é que o que ainda está emperrando é que o West Ham quer que nesse molde de parcelamento tenha mais dinheiro em 2026. E aí, não souberam me dizer no detalhe se é mais dinheiro em 2026 que em 2027, se é mais dinheiro do que o Flamengo está oferecendo dar num primeiro momento, pagar em 2026. Enfim, é um negócio complexo para explicar, principalmente porque a gente não tem acesso ao que está sendo proposto em termos de número de parcelas, de valores à vista e tudo mais, e porque não é um parcelamento comum que nós, brasileiros, estamos acostumados quando a gente passa o nosso cartão e parcela alguma coisa. Pô, rapaziada, 5 anos de contrato é muita coisa, hein? Tá justo. Ele tem 28 agora, vai ficar até 33 anos, até mais, né? Até se possível renovar depois. E, cara,
parcelar em 24 meses, 2 anos. Imagina, são 41 milhões e 200. Aí o West Ham chega e fala, eu quero 40 milhões agora e 1 milhão e 200 ano que vem. Pode fazer isso, né? Tá no direito, né? Eu não acho que o Flamengo vai topar esse molde de negociação, mas vamos ver. Mas eu acho que é Tudo uma passa, forma cara. mais fácil de explicar para quem está em casa o que está acontecendo nesse momento e é o detalhe que está faltando aí para desenrolar esse negócio. Esse detalhe é o mais tranquilo, né? Diante de uma operação, acho que complexa Perto como essa, disso, né? Você tem o dinheiro, depois você vê a forma, como eu já falei aqui. Pô, qual banco será que eles estão negociando, mané? Qual banco? Tá ligado? Tem que é banco diferente, né? Imagina. A gente tá falando, ô Monique, para te liberar também, de 257 milhões, né? O VS ontem falou Reais. que o Flamengo teria ali de 450 milhões, entre aspas, para poder gastar. Se a gente parar para pensar, é mais do que a metade do que o Flamengo tem. Dá para colocar que essa negociação é algo de risco, tem um risco ou não? Pelo fato do Flamengo estar muito bem e estar tranquilo em relação às suas questões financeiras, a gente sabe o quanto que gera de lucro, o quanto que fatura no ano, chegou na casa de bilhão. Mas dá para Bilhões? colocar também. Porque assim, eu pego agora o recorte do que aconteceu com o Cebolinha. Foi um investimento muito alto, mas não dá para dizer que o Flamengo, entre aspas, chegou no prejuízo. Porque o Flamengo conquistou títulos, não foi E esperado ele daquilo dentro das quatro atropelou linhas no final. do que o Cebolinha poderia demonstrar em campo. Pô, rapaziada, tá pensando aqui que o Paquetá ele se paga, porque o Flamengo vendeu por 40 milhões. Vai contratar por 40 milhões. Mas é uma forma ruim de pensar, porque o Paquetá foi vendido e o Flamengo contratou muito em 2019 com esse dinheiro. Então, assim, o dinheiro que foi pego nele já foi gastado, tá ligado? Esse dinheiro de agora já é uma outra grana, que o Flamengo que faturou com ali receita, enfim. Então, não se paga. É uma nova jornada de dinheiro, entendeu? Aqueles 40 milhões vendidos, acho que não deve ser levado em consideração aqui. Mas é considerado, e eu queria até entender um pouquinho do lado do torcedor, como é que ele olha esse alto valor gasto pelo Paquetá, mais da metade do que o Flamengo teria para gastar em um único jogador. E eu vou ser sincero, eu acho muito caro. Eu acho muito caro. Ele não é um jogador decisivo. Assim, ele é um tremendo de um jogador. Mas não pode se esperar dele entregar o número de gols e assistência do Pedro e do Arrascaeta. Eu acho que ele não vai entregar. Porque ele nunca foi esse jogador. Nem no Flamengo, nem no Milan, nem no West Ham. Nunca foi. Olha, do lado do torcedor, Nem no Lyon também, que ele jogou lá. Vitor, por tudo que eu tenho conversado com os torcedores quando a gente produz conteúdo com a torcida lá no Maracanã e por tudo que eu tenho visto e acompanhado em rede social, é uma unanimidade. O Flamengo tem que pagar esse valor e muita gente pagaria até mais para trazer o Paquetá. Diferente, por exemplo, do que a gente viu quando o Flamengo estava negociando com o Caio Jorge, disposto a pagar 30 milhões de euros. Se a gente olhasse o termômetro da torcida, conversando com a galera na rua e em rede social, muita gente achava que era muito dinheiro para pagar no Caio Jorge. Agora, se tratando do Paquetá, eu não me lembro de ter cruzado com nenhum torcedor que me disse é uma loucura, o Flamengo tá se arriscando, é muita coisa, não. Então, assim, o termômetro, óbvio, né, não dá para eu falar sobre toda a torcida do Flamengo, que é uma coisa gigantesca, mas no recorte, né, do meu dia a dia, dos torcedores que eu encontro no Maracanã, na Porta do Ninho e do meu nicho ali de rede social que eu acompanho, o que eu vejo é o Paquetá sendo uma unanimidade. Tem até um conteúdo que a gente soltou ontem lá nas redes da TNT, pessoal falando, não tem 1 bilhão, dá para trazer 2 Paquetá, não sei o que, papapá. É um pouco a linha do que o torcedor, sem a cabeça, né, do empresário, de quem lida com o dinheiro, está tratando. Então, nesse sentido, acho que para a torcida é uma unanimidade. E sobre o risco, né, acho que qualquer negociação vai ter um risco, porque ninguém tem a certeza absoluta do que vai acontecer depois que o jogador chegar, mas eu acho que vai um pouco na linha do que disse o BAP, né? Hoje, com a força que esse elenco tem, com o nível que esse elenco tem, para você reforçar esse elenco, você tem que subir de prateleira. Para você trazer um jogador que, de fato, vá fazer esse elenco ser mais forte, você tem que subir de prateleira. E para subir de prateleira, você vai subir também na prateleira do valor. Se a gente puder trazer um exemplo de quando o Boto começou o trabalho dele no Flamengo, que foi início do ano passado, ele faz uma aposta ali, né, através de um trabalho de scout e contrata o Juninho, que foi uma contratação de 5 milhões de euros e foi um jogador que fez seus golzinhos ali na temporada, mas que colaborou muito pouco e que virou terceira opção, às vezes quarta opção, que não conseguia reforçar o elenco do Flamengo.
No meio do ano, quando se fez um movimento para contratar o Mike, nem sei como é que fala o nome, aquilo ali virou uma aberração, tanto que o Flamengo desistiu da contratação. E aí o Flamengo teve que fazer movimentos de buscar Jorginho, Samuel Lino, Saul, jogadores que ainda tinham mercado na Europa, que o investimento Que bom que desistiu, né? foi alto no Lino, por exemplo, que não é a mesma coisa do Paquetá em termos de investimento e, né, de posição e tudo mais, mas é um exemplo. Então eu acho que é isso, né? É um movimento que o Flamengo tem que fazer, e acho que mais do que isso é um recado que o Flamengo está querendo passar, né? Fazendo uma contratação de peso, como já tinha tentado o Caio Jorge, e o risco vai existir, mas a gente só vai ter essa resposta. Então, e tem que alinhar as expectativas do torcedor. Ele não vai ser aquele cara de entregar muita assistência e gols. Ele vai entregar ali no passe, em participação do jogo ali, durante o tempo que não sai o gol nem as assistências, na construção do gol e da assistência. Ele vai participar nesse quesito e também ali defensivamente também. Perfeito. Obrigado, viu, Monique, Danela? De repente, se pintar alguma notificação, você chama aqui que a gente volta contigo, tá bom? Um beijo pra você e bom Pode trabalho. Monique Monique a cada 15 minutos pinta a notificação. Mais ou menos isso. E aí, senhores, cara, porque assim, a gente tem que colocar também, as pessoas normalizam, ou vem normalizando pelo momento do Flamengo, mas é uma parada meio bizarra. Se a gente comparar até com o Gerson, por exemplo, que seria o segundo mais caro aí dessa lista. Então, eu acho que ele vai ser algo parecido com o que o Gerson foi. Eu acho que vai ser algo parecido com o que o Gerson foi. Não vai ser algo muito diferente não, sabe? Eu acho que ele tem mais refino, né? Ali eu acho que ele vai entregar mais drible, mais drible desconcertante ali, jogada bonita do que o Gerson. Mas função ali bem parecida. As transferências do futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é um Flamengo que se preparou para esse momento, né? Então, a gente fala de um valor gigantesco, corre o risco em termos de desempenho, mas eu acho que o Flamengo ele se preparou para não correr o risco em relação à questão financeira. O Flamengo tem esse dinheiro, ele vai gastar, mesmo que não der certo, aqui ó, de verdade, não torço para que isso aconteça, mas que ele se machuque, fique um bom tempo fora, ou que ele não consiga de fato jogar, o que eu acho muito difícil de acontecer. Mas só nessa situação toda, o Flamengo, ele para mim, já tá saindo no lucro de fazer uma transferência desse tamanho. É um risco completamente calculado. Tá no meio do futebol, você tá correndo risco. A chance do Paquetá dar errado é muito pequena por tudo que o Paquetá tem para entregar, né? Diferente de muitas outras contratações que já foram caras e já vieram pro futebol brasileiro, a gente não tá falando de uma aposta, a gente tá falando de um cara pronto, a gente tá falando de um cara de seleção brasileira e Copa do Mundo, a gente tá falando de um cara no auge físico, da idade, que é onde a galera trata ali, entre os 28 e 30 anos. O Paquetá tá nesse meio do caminho. O risco com contratação, você sempre vai correr. A contratação boa é a contratação que dá certo. No final das contas, você pode tentar minimizar aqui ou ali. O cara que dá certo vai ser considerado a contratação boa depois de 1, depois de 2, depois de 10 anos. Agora, o que o Flamengo está fazendo é tentar minimizar a chance de erro. Com o Paquetá, você minimiza muito a chance de erro. A chance de dar certo, ela é muito grande. É um cara muito acima da média, que tem uma qualidade muito acima do que boa parte dos jogadores do futebol brasileiro. E, de novo, ele chega para brigar para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele é melhor tecnicamente que Neymar, que Coutinho? Até acho que não. Mas ele é um cara que fisicamente, provavelmente, vai estar em campo mais vezes do que esses caras. Então, é muito possível que o Paquetá consiga entregar, futebolisticamente falando, dentro do campo, num contexto de Flamengo muito ajustado, mais do que esses caras ao longo do ano. A gente está falando no mundo ideal de um cara que seria titular hoje no Manchester City. Não foi exato, porque o que aconteceu. Então, o City ia contratar ele por 80 ou 90 milhões de euros, cara. E o Tottenham por 50 milhões de euros. Então, assim, hoje ele teria mercado no alto nível da Europa, né? No caso do Manchester City. Os outros clubes eu não sei. Do Real, Barcelona, PSG é a mais difícil. Poderia até ter. Mas, cara, é uma contratação ali para nível Brasil, nível futebol brasileiro, é uma ótima contratação. Uma contratação ali que ele briga para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, se não o melhor. Mas, já falei, ele não vai entregar gol nem assistência pra caraca. Vai ter ali uns 50 jogos no ano, 40 ali, vai entregar menos da metade de jogos que ele vai jogar de participação em gol. O Caio falou, o final pra mim é o ponto-chave. Ele chega em um time melhor do que os outros.
Uma coisa é você fazer uma aposta no Neymar, no Felipe Coutinho, e em jogadores desse tamanho que são ótimos, e colocar ele nos times que são o que são. Outra coisa é você colocar o cara no Flamengo de hoje. E Você e um coração rubro-negro de Exatamente, gigantesca e a identificação. vontade de voltar, né? A vontade de voltar, ele vem porque ele quer, porque o Paquetá ele poderia transitar na classe média da Europa. Na classe alta, acho que já não mais. Passou o bonde de Manchester City. Naquela época podia, agora... As vagas estão preenchidas nos grandes times hoje, a gente já fez essa conta aqui, né? Vai para Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayern de Munique, PSG, Barcelona, Real Madrid. A elite do futebol europeu é essa daqui. Sim. De vez em quando vai ter o Chelsea que vai estar ali. Lembrando que eu coloquei só o mundo ideal, porque na teoria ele teria sido transferido para o Manchester City e provavelmente estaria lá até hoje. Estaria. A gente contratou Cherki, Marmouche, Reinders, jogadores que poderiam fazem uma ter o posição protagonismo, e não seria o protagonista, mas de novo, até pela característica. É o cara que de 18 a 22, para mim, só jogou menos a seleção do Tite do que o Neymar. E jogou de 5, 8, 7, 9, 10, 11. Pô, ele cabe fácil. Assim, e de novo... Se o Flamengo tivesse agora contratando o Messi com 27 anos, não, eu exagerei no exemplo, mas enfim. Do nada. Eu iria. Marcelo Flá. Aero Beckler. Pô, eu traria ele atrás. Eu pegaria e faria uma caminhada, tá na moda, trazer ele a pé também. Mas enfim, e o Flamengo ter esse dinheiro. O Flamengo teria 450 a 600 milhões para gastar. Tem toda essa identificação, é caro. Gente, todas as contratações nos últimos tempos são as mais caras da história, porque o mercado está assim. Para mim, não discuto. Eu acho um baita negócio para todo mundo. E uma outra coisa dentro disso que o Mauro falou, ele não joga só em uma posição. Quando você traz o Neymar, você monta um time em torno do Neymar, que é o que você deve fazer, senão você não precisa de uma Ferrari para andar na estrada de terra. O Paquetá, ele joga de meia direita, joga de segundo volante, de meia atacante. Ou seja, ele pode fazer a função que o Jorginho faz, pode fazer a função que o Arrascaeta faz, a função que o Plata faz, né? Que o Carrascal faz, que o Samuel Lino faz, até na ponta esquerda ele pode jogar, assim como o Gerson também. Mas eu acho que o Paquetá é melhor em todas as posições do que o Gerson. O Gerson, por exemplo, na função da Arrascaeta, nunca desempenhou bem, o Paquetá desempenha. De ponta esquerda, o Paquetá acho que é bom, o Gerson não, entendeu? Acho que é inevitável ter essa comparação. E o Neymar vai jogar de 10, de segundo atacante, você vai proteger quando você não tiver a bola, um soldado para correr por ele, por aí vai. Com o Paquetá, você não tem o Jorginho, pode jogar. Você não tem o Luiz Araújo, pode jogar. Você não tem o Arrascaeta, pode jogar. Você não tem o Pulgar, você pode jogar Jorginho e Paquetá. É um jogo que você tá perdendo, você precisa virar. Você tira um volante, coloca ele, recua um outro para ele ser segundo. Ele pode jogar em várias posições, além de tudo. Então ele não é um cara que você precisa ajustar o seu time para o Paquetá. Você coloca ele no time e a partir dali ele dança conforme a música. Então tudo isso facilita que dê certo. São fatores que, você não vai ter que, a partir de agora, o que a gente faz com a Arrascaeta? Nada. Deixa o Arrascaeta na dele. O Paquetá vai ocupar o lado direito, provavelmente. Vamos colocar na tela aí, ô produção, vamos colocar. As transferências do futebol brasileiro. E, obviamente, caso se concretize, passa a ser a maior transferência do futebol brasileiro com 255,9 milhões. Cara, muito engraçado. O Edmundo tá ali em oitavo, mesmo sendo ali praticamente no século passado, né, cara? Caraca, que loucura. O Tevez também ali, 136 milhões, quase no século passado. O Danilo, a contratação também pro Botafogo, que eu acho também que ainda não rendeu o esperado, o Danilo. Muito, muito caro, hein, mano? É o que eu falo, o Gerson é a contratação mais cara já feita. Eu acho que é parecido o nível hoje do Gerson e do Paquetá. Assim, eu acho muito parecido. Eu acho o Paquetá um pouquinho melhor, mas nada muito absurdo de melhor. E aí temos Gerson, 168, Vitor Roque, 162. Ano passado. Samuel Lino, 150. Danilo, ano passado. Do Forest pro Botafogo, 143. O Pedro, 6 anos agora. Tevez, 136. Em 2005. Almada, 130. 2024. Edmundo, 128. Gabigol, 2000. 126. E Paulinho, 121. 2019. Aí, 24. Os valores estão corrigidos. Né? E lembrando sempre o ano, que é fundamental dizer, deixa eu ser mais chato ainda, porque vê como é que é o diferente. E como a época do Tevez, a MSI aportou o dinheiro para o Corinthians em 2005, cara, porque era um negócio...
E assim, na época do Tevez e do Edmundo, não tinha ali um Pix, não tinha um parcelamento ali fácil de pagar. Devia ser um cheque ali bolado, devia ser bem mais difícil a transação ali, a transferência bancária ali naquela época. Cara, e a gente tem 3 jogadores aí que foram pro Flamengo. Do Palmeiras a gente tem 2 e do Botafogo a gente também tem 2. Engraçado, o Botafogo aí se reforçando. Eu achei que o Luiz Henrique ia estar. O Luiz Henrique não tá, não. Tá aí o Almada e o Danilo, né? Quaresma se pagou mesmo, tal, mas enfim, pelas conquistas, pela idolatria. Mas ó, é interessante, né? Até você, se você fizer um ranking disso aqui, o que valeu a pena disso aqui, é também muito interessante, né? Aí a produção faz a pergunta: E pô, te falar, o Danilo ser mais caro que o Pedro é loucura. Paquetá vale mais que os outros 10 mais caros da história? Eu só quero falar um detalhe. Fala o detalhe então. O detalhe é o seguinte. Quero que seja um bom detalhe. O detalhe é o Senão eu vou seguinte. ficar bravo. Você pode achar que o valor tá caro ou não. Agora, não cabe opinião sobre o Flamengo poder fazer essa contratação ou não. Claro. Não cabe opinião. O Flamengo trabalhou todos os últimos anos justamente para chegar nesse momento e poder fazer. Por isso que eu acho que, independente do que aconteça em campo, não é um prejuízo. O Flamengo... Não, eu acho que é. Assim, se o Paquetá, eu acho muito difícil ele jogar nada, tipo assim, jogar mal. Eu acho que ele pode jogar mediano. Se ele jogar mediano, eu acho que não vai ser algo, pô, muito crise na Gávea, meu Deus. Vai ser algo ali deu errado. Entendeu? Se ele jogar mediano. Se ele jogar muito mal, que eu acho praticamente impossível, aí é foda. Aí realmente foi algo triste, foi um prejuízo tremendo. Mas se ele jogar mediano ali, ganhar títulos, mas não sendo protagonista e tal, eu acho que, pô, não é motivo de desespero, não. É ok, valeu. nunca vai sair no prejuízo. Ah, ele não jogou nada. O Flamengo se preparou para ter esse momento. Entendeu o que eu quero dizer? Para poder fazer Tudo esse bem, tipo de eu gastei contratação. 256 milhões e ele não me trouxe resultado em campo. Pô, uma pena, porque obviamente não era o esperado, mas eu me preparei para esse momento, para ter essa margem de erro, mesmo que seja a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo não tem prejuízo com o Paquetá, independente do que aconteça. Se daqui 5 anos o Paquetá não tiver desempenhado, tiver ido mal, eu acho que é uma contratação que ninguém pode chegar e falar, os caras foram malucos de trazer o Paquetá. Exatamente. É ser muito engenheiro de obra pronta, Exatamente. porque todo mundo faria hoje. Eu tava procurando aqui, eu não achei. Teve um Fred Beckler explicam sobre o salto do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Se a gente pega finais de Libertadores e semifinais de Libertadores, quantos brasileiros tiveram por lá em relação ao futebol sul-americano, hoje em dia, as maiores médias de público do Campeonato Brasileiro são as maiores hoje do que de sempre, taxas de ocupação são as maiores de sempre. Os clubes aprenderam a ganhar dinheiro com direitos comerciais e muito por conta das casas de apostas, né, que inflacionaram muito os patrocínios. Com as cotas de televisão também, tudo isso aumentou. Então, o futebol brasileiro nunca esteve tão rico. Ajuda a explicar, ou poderia ajudar a explicar essas contratações, mas não explica. Porque a do Paquetá é orgânica, a do Gerson não é. A do Vitor Roque é. Palmeiras também hoje é um clube rico. Por conta de aportes e não sei o que veio em 2013 e 2014 de Paulo Nobre, Crefisa e tal, mas hoje o Palmeiras também com as próprias pernas. O Samulino é, o Danilo não é, o Pedro e o Tevez não é. O Almada também não é. Então, assim, boa parte disso aí não é orgânico. Mas se a gente for ver o futebol brasileiro hoje, produz uma quantidade de dinheiro, roda uma quantidade de dinheiro no Brasil hoje que ajuda a explicar o domínio na América do Sul em Libertadores e ajuda a explicar por que se contrata gastando tanto dinheiro no Brasil. E é curioso que muitas pessoas acham que é só o Flamengo, né? Falam, não, mas o futebol Palmeiras. brasileiro como um todo. É que o Flamengo está um passo acima, tá uma E as outra próprias prateleira, mas SAFs. no futebol como um todo. Que no caso do Botafogo, a gente está vendo aqui Danilo e Almada, e no caso do Corinthians, ele é MSI, que era um aporte, que foi um determinado E o momento. Cruzeiro quando fez. Agora, a produção fazer esse questionamento, o Mauro de repente pode até ajudar no Edmundo, no momento em que ele veio, né? Porque assim, o vale mais que os outros. O que seria vale mais que os outros? É chegar num status maior? É chegar num patamar diferente? Entre aspas, e óbvio que no futebol não dá para ter certeza, mas muito mais próximo de ser algo concreto do que os outros. Seria a grande transferência de fato, não só em relação a valores, mas... Cara, eu acho que assim, em expectativa, em importância e tal, é o Edmundo.
O Edmundo sai como Deus Nosso Senhor aqui no final de 97 e um ano e pouco depois volta. E jogando muito pela Fiorentina. Ele volta com aquela coisa do Carnaval de 99, a torcida da Fiorentina até hoje o cobra, que o time 28 estava anos. muito bem, Batistuta. E lembrando que o Edmundo já havia sido, em janeiro de 93, o jogador mais caro à época do futebol brasileiro por 1.800. Era muito caro, $1.800.000 quando a Parmalat para o Palmeiras o contrato do Vasco. E é interessante que se vem dessa relação dos 10, qual que é o negócio, talvez, que a época fosse mais caro? Para mim, continua sendo, e eu adoro ele, é o Danilo. Pela posição, é o senhor jogador, mas por conta disso aqui, o que não significa dizer que não é um baita jogador. O Gabigol, ele não tinha ido bem. E lembrando que o Flamengo paga para a Inter, mas ele estava no Santos, né? E já outra estava coisa, bem artilheiro, né? Acho que o Flamengo paga O Flamengo paga em 2020 isso. 2019 foi empréstimo. depois que já deu certo, né? Não, ele deu muito Porque certo. em 2019 ele vem por empréstimo opção de compra. e depois ele... No Flamengo não precisa nem dizer, mas ao mesmo tempo, quando ele chega vem do Santos para o Flamengo no começo de 2019, aquela janela ruim que também veio o Arrascaeta, Bruno Henrique, essas coisas ruins que aconteceram no Flamengo, naquele time fabuloso que viraria em 2019, o Gabriel tinha, assim, fracassado na Inter, No Benfica. no Benfica, porém no Santos já estava fazendo gol, era artilheiro de Copa do Brasil, Brasileirão. Então, assim, aquela coisa. É interessante que nenhuma dessas aqui, todas essas contratações eu preciso receber no aeroporto. E olha que eu tenho experiência nessa área. A minha é um pouco flopada por causa do bola, cara. Mas tudo bem, né? Foi artilheiro do Palmeiras em 2018. Todas essas aqui, para você ficar um pouco mais ou um pouco feliz, você pode discutir o valor. Mas que todas eram muito legais, todas. E agora, e até em cima disso, qual aqui mais foi uau? Cara, pra mim aqui eu gostei mais eu vou ser sincero, do Gabigol do que do Paquetá. Assim, eu tô falando da de 2019, ali o início do ano. Porque, cara, o elenco era ruim do Flamengo. Então chegar ali um jogador top ali era muito bom. Hoje o elenco é recheado. Então o Paquetá não é que é só mais um, mas o Flamengo já tá com um elenco muito bom. Então a gente era bem mais carente ali em 2018 para 2019 de uma contratação. Eu fiquei mais empolgado do que a contratação do Paquetá. Eu fiquei mais empolgado com a contratação do Gabigol. Assim, a Arrascaeta também, enfim. Para mim ainda é o Tevez. Porque o Tevez era um cara que tinha ganhado a Libertadores pelo Boca em 2003, era o cara que a gente estava especulando na Europa e do nada o Corinthians estava numa situação delicadíssima em 2004. O Corinthians chegou a lutar contra o rebaixamento, chega o Tite e o coloca em quinto lugar. O Corinthians quase foi rebaixado no Paulista em 2004, não tinha dinheiro, chegou o MSI, comprou naquela época o futebol do Corinthians e trouxe não só ele, trouxe o Roger, trouxe o Carlos Alberto, Então, Mascherano também, né? Eu sei que é difícil fazer um pouco esse exercício, mas a gente não pode deixar contaminar com aquilo que o cara fez, né? Porque se a gente olhar os números do Tevez aqui, a nossa grande Bia, hoje na coordenação, ela colocou aqui, ele chegou com 20 anos, 78 jogos, 46 gols, 14 assistências e um título. Né? Ele teve... Era 20 milhões de dólares na época. Mas assim, era um momento que as grandes estrelas do futebol sul-americano iam direto para a Europa. Bom, tanto é que ele veio, né? Desculpa, ele veio porque a promessa que aconteceria, inclusive coincidentemente para o West Ham, naqueles esquemas do Kia, né? E o Tevez é sensacional, tem uma biografia muito legal, não sei se passa aqui na Nós, tem algum lugar, algum streaming que passa, muito bacana, cinebiografia e tal. Ele tem uma história, Forte Apache, que é assim, bárbara, tal, não sei o que lá, mas ele é tão impressionante, eu admiro muito o Tevez, porque ele, praticamente, ele deu um pé na bunda do Boca, que é o time do coração, ele deu um pé na bunda do Corinthians, não é porque ele brigou com o Leão, ele foi para a Inglaterra via Kia, ele deu um pé na bunda, no United, o desgaste, não ia ser titular. O Tevez saiu mal de quase todos os clubes e todo mundo adora, porque a entrega dele em campo e a qualidade dele é impressionante. Bizarra a saída dele, ele jogando golfe, recluso e tal. E depois ele vai para o Manchester City, né? Que não era o City, mas era o time da cidade. É porque naquele momento está contratando a grande estrela emergente, o diamante do futebol sul-americano. Então os números podem ser mais ou menos modestos comparando com os outros, mas era um jogador... Os números são bons, inclusive. Um jogador que gerava uma expectativa absurda. De todos, pelo que fez depois, no caso, no Corinthians, assim, comparando com o que... Talvez o Pedro, que ficou mais tempo, né? E acho que é meio que aquela história de, olha para esses caras, as contratações, elas se pagaram? Quem conseguiu pagar aquilo que foi investido? Tem um negócio que muitas dessas foi comprado o potencial, né? Claro. Assim, era o começo, assim, acho que Vitor Roque, Samuel Lino, o próprio Danilo, que já se provou no Brasil, mas ainda é um cara muito novo, Almada, enfim, são caras que... Os caras prontos dessa lista
é Gerson e Edmundo, que são caras mais velhos, Sim. em tese, ali no auge. E acho que Ah, o Samuel Lino também, pô. Samuel Lino também. aqui, na minha opinião, né, mais se paga aí de todas é o Gabigol, por motivos óbvios. Óbvios. O que ele fez o que ele E o fez Pedro, logo no depois do Flamengo, Pedro sim, também. Pedro É, impressionante. 306 E tem o Pedro jogos, também. 161 gols, 44 assistências Agora, e 13 o títulos. Almada Gabigol. não teve tempo e era de esperar, né? É. O Almada chega em agosto e Passagem. vai embora em dezembro, Gente, né? 26 Mas jogos, Campeonato 3 da América e gols, da 2 do assistências Brasil. e 2 títulos, o Almada. Jogou muito, mas é Vai. um período muito curto. Muito curto. E se pagou também. Não se pagou ainda porque o Porque é uma outra O história. Botafogo tá no transfer ban por causa do Não é Almada, que não se né? pagou, não pagou. Não né? pagou. É, Não, ele se pagou, mas o Botafogo. Mas o Botafogo O não John pagou. Textor não pagou. É, Para mas- responder a pergunta ali, se o Paquetá vale mais do que os outros, ele vale. 40 milhões de euros é uma pechincha pelo Paquetá. O Paquetá vale mais do que 40 Era milhões. uma contratação, se fosse na Europa, evidente. Assim, ele tá... O dia que saiu a notícia, eu acho que acho que o Caio estava aqui também, eu lembro que a gente falou, pô, entre 40 e 45, o West Ham libera se ele for muito legal com o cara que tá lá. Sim. Porque é um cara que vale mais do que isso. Mas, por outro lado, é um cara que há 2 anos valia 90. Valia o dobro. E aí passou o bonde do Manchester City. Então, ele vale mais do que isso. E aí entra a outra questão, pô, mas ele vale mais do que o Gabigol? Ele vai entregar mais do que o Pedro e tal? Até acho. Então, eu acho que ele não vai entregar mais que o Gabigol do que o Pedro. Assim, em termos de gol e assistência, não vai. Se fizer isso, não é possível que o Rai vai cair mais uma vez, mas acho que ele vai jogar muito, muito, muito Sim. bem. Mas aí é a questão de, para reforçar o Flamengo agora, você precisa disso. Quantos anos tá o Paquetá? 28. 28 a 29. Naquela coisa, nunca a gente sabe, é sempre 27, mas eu acho que é 28. É 28. Chuta 27. Quando tem o Vitor Roque, 27. E só um detalhe também, que como tudo é maluco, né? O Estevan, que é um homem hoje do Chelsea, né? Ele é o 5º jogador mais caro da janela do Chelsea. Por quê? Porque as outras negociações são europeias, né? De um clube europeu para o Chelsea compra do clube europeu. O Estevan é o 5º melhor jogador, ou valeria. Pô, o Estevan, nesse aspecto, acaba sendo uma pechincha pro Chelsea, se você pensar que teve 5 jogadores mais caros do que ele na janela do meio do ano E é passado. jogador para 10 anos. É porque ela é uma contratação cara pro futebol brasileiro, Claro. porque os valores estão muito Não tem como inflacionados. comparar. Mas um valor de transferência pro Paquetá, que é isso que o Beckler falou, ele não é caro. Deixa eu pegar Não é caro, aqui. pelo que valia, pelo que ele já entregou, pela possibilidade que ele tinha de fazer lá fora, essa contratação que o Flamengo está fazendo agora por esse valor, outro time mediano, ou segundo escalão, ou terceiro escalão da Europa poderia fazer muito bem pelo Paquetá, e a gente já tá aqui falando que ia ser barato. Se o Atlético de Madrid que leva por 40, caramba, como que os caras acharam esse cara por 40 milhões? Como que os caras conseguiram, enfim. E aí entra muito o desejo do Paquetá de vir pra cá, porque acho que o primeiro escalão, o bonde passou com o City, mas tinha um escalão quase que primeiro ali, segundo, só que esbarra muito na parada dele não querer ficar na Inglaterra, né? Que aí tem uma parada muito pessoal de tudo que ele viveu lá e tudo bem. E tá justo porque, por exemplo, o Chelsea, que já foi citado, ou sei lá, Tottenham. você quer botar o Tinha Tottenham, feito ou proposta. o Liverpool pelo momento, que acho que também caberia, não satisfaz porque na Inglaterra é o lugar onde ele não se sente tão à vontade e tá no direito dele Tem a por tudo questão que ele viveu lá e pessoal, tudo né? que passou. Não é só E beleza. profissional. E aí joga muito a favor ele querer voltar pra casa, né? Assim, rapaziada. Ser cria da base também influencia muito. Ele ser cria da base do Mengão, ser nosso cria. Ele se tornar ídolo sendo cria da base é algo totalmente diferente de alguém que não é cria, que vem de outro time assim, que não tem um carinho. Pô, o Paquetá chegou no Flamengo com 7 anos de idade, pô, por aí. Ficou até os 20, pô. Caraca. Isso muda totalmente a idolatria. Já chega quase ídolo já, mas ganhando o título assim já é ídolo, diferente de outros jogadores que já ganharam título, mas não são considerados ídolos. Paquetá chega nessa posição. E, cara, é verdade, os outros times da Europa pagariam bem mais pra ele. Pagariam bem mais pra ele ali, pagariam 30 milhões de euros, pagariam 80 milhões de euros, 90. E o Flamengo que pagaria 40 milhões já é algo absurdo já mesmo. Mas tem que lembrar que a gente paga em real, né? Ou seja, pra eles é euro, mas pra gente é em real. A gente paga 250 milhões de reais. Então fica algo bem caro mesmo. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí se você quiser, deixa o like, se quiser deixar o dislike também. Só não passe despercebido aí no vídeo, não seja só mais um, faça parte. Tamo junto.